Então, o próximo item na programação é uma apresentação do Mário Mantovani nas perspectivas do CBD após 2020, National Approach and Local Governments. Mário, você está conosco? Ok, Sasha, obrigado a todos, Paul, né, Patrícia, todo o nosso time que está aqui, e principalmente o Oliver, quem tem sido um parceiro nessas iniciativas com a ANAMA. Essa Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, foi criada desde 86 e vem desenvolvendo trabalhos com os governos locais, né, em todos os níveis e todos os temas que têm com relação à gestão ambiente local. E agora a gente está num momento muito interessante, porque enquanto eu estava acompanhando aqui esse debate, que é inspirador e instigador, estava acompanhando também o Congresso Nacional e agora vendo mais 2 ou 3 daquelas sabotagens contra a biodiversidade no Brasil. Impressionante como o Brasil tem dado passos contra a biodiversidade. E a gente não tem outra forma de poder estar enfrentando esse desgoverno total, a não ser ter os governos subnacionais, como São Paulo, que se posicionou contra a destruição da lei da Mata Atlântica, contra a destruição do que resta da Mata Atlântica, 12% apenas, nos 3.490 municípios onde tem essa biodiversidade toda, nos seus territórios, e até mesmo com os municípios pequenos no Brasil, com a implementação do Código Florestal. Cumpriram a lei com a proteção das áreas de proteção permanente, com a reserva legal, nós garantiríamos 30% da biodiversidade, no mínimo, nesses territórios, aquilo que demanda a CDB, ter esses territórios com essa proteção. Nem isso a gente vem conseguindo nesse momento. Então, nós temos trabalhado fortemente com relação aos planos de biodiversidade, acho que foi uma das conversas que a gente teve com o Oliver, com todo o time, já numa das lives com a ANAMA, trazendo, né, nos nossos webinários esse tema para os gestores locais. E um ponto que eu anotei, que tem me inspirado muito, é a Carta de Edimburgo, a Edinburgh Process, onde as questões dos governos locais são muito presentes. Por isso, nós estamos fazendo aí parcerias com o ICLEI, com a GIZ, Aeroclima, Expertise France, com o trabalho que desenvolvemos aí junto com alguns municípios, da importância dessa adaptação climática, né, da lente climática junto com os planos de biodiversidade. Fundamental esse processo. E a ANAMA entrou, né, firme nesse tema. Eu estava até percebendo que dos 5 temas que nós temos aqui hoje como desafios nesse debate, nós temos aí possibilidade de todos eles estarem trabalhando com os municípios. É uma coisa impressionante, parece que foi desenhado para esse trabalho. E a carta, ela reforça muito isso. Agora, nesse momento, nós estamos aí com o papel dos municípios incentivando, né, temas como biodiversidade. Foi uma pena a dificuldade que a gente teve com o 2020, o caso de não termos nenhuma das 20 metas de Aichi sendo implementadas. Para a gente um grande desafio, a gente repensar talvez a abordagem, a forma com que a gente falou. Nós ficamos muito de querer fazer grandes processos de transformações e não conseguimos realizar praticamente nada. Nem mesmo a garantia daquilo que nós temos das legislações, que o Brasil avançou demais nesse tema, e os retrocessos que a gente viu nesses últimos 4 anos é uma das coisas mais absurdas que se pode ter no planeta. O grande ativo do país é a biodiversidade, e nós vimos essa biodiversidade sendo comprometida por assuntos, inclusive ligados aí com infraestrutura do Brasil, ligados com a questão do agronegócio, das commodities, ou seja, tudo aquilo que nós conquistamos está sendo colocado em xeque hoje. No Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no Sistema Nacional de Meio Ambiente, tudo isso vem sendo desmontado. A grande possibilidade nesses desafios, na missão 2030, né, no pós-2020, que a gente tanto fala, talvez seja resgatar isso. Os governos locais estão preparados para fazer isso,
esses planos de biodiversidade, não só na Mata Atlântica, que tem uma legislação especial e que garante a participação da sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente, de fazer esses planos de biodiversidade com a questão climática, mas também levar isso para outros biomas. Se o município, se aqueles que vivem nesse território não entenderem o que é a biodiversidade, nós não vamos cumprir nenhuma das metas. O desafio está colocado, a ANAMA vem trazendo tema, vem debatendo, vem formando gente, e bem naquela linha de fazer as soluções baseadas em natureza, buscar situações onde possa implementar no seu território. É importantíssimo, nesse momento, ter a garantia da participação da sociedade nos debates, os conselhos de meio ambiente, alguns pontos que nós estamos chamando para incluir os temas de biodiversidade e clima no dia a dia do cidadão, no dia a dia das pessoas que têm aí essa possibilidade de fazerem reverter o processo de degradação tão grande que está no Brasil. Degradação ética, degradação cidadã, degradação ambiental, que a gente tem obrigação de reverter. Então, podem contar com a ANAMA, o nosso trabalho está firme, somos parceiros, todos os parceiros que estão presentes aqui, que têm desenvolvido trabalhos com a ANAMA, o MAP Biomas, que é a nossa referência hoje para trabalhar a questão da cobertura florestal, segue com emissões de CO2, esse monitoramento que a gente tem feito, e as frentes parlamentares ambientalistas que estão firmes nesse trabalho. Agora, em Brasília, como eu falei, tentando aí no Senado hoje evitar que mais áreas se degradem, e as ações na justiça, outro ponto que a gente tem feito. Essa parceria com a Justiça, para terminar minha conversa, é importantíssimo, porque nós evitamos maiores danos, né? Nós conseguimos fazer aí uma contenção de danos muito grande no Brasil e aprendemos também que, através das legislações, a gente consegue, com o Ministério Público, com a Justiça, fazer com que esses impactos sejam minimizados e com isso, a gente aprenda também a fazer melhores negociações com aqueles que fazem os seus empreendimentos, sem que isso precise judicializar e que possa ter garantias da biodiversidade nos territórios. Então, eu resumiria nesses 3 pontos: a participação da sociedade, a questão de uma base legal e depois todos os outros investimentos e o crescimento e o desenvolvimento dos municípios, com base aí principalmente na nossa Carta de Edimburgo. É um bom caminho, a gente tem o mapa do caminho pronto para ser seguido e a gente vai estar fazendo. Essa COP vai ser muito bem divulgada junto aos municípios e a gente vai estar podendo trabalhar juntamente. Obrigado pela oportunidade. Ter aqui os municípios é uma garantia de que a gente vai realizar e vai fazer acontecer todo esse nosso trabalho, essa proposta, né, que a gente está fazendo aqui hoje com a WBio e com todos os parceiros que estão presentes. É isso. Obrigado, gente. Mário, obrigado por tua participação. Sacha, obrigado pela moderação na primeira sessão de perguntas e respostas. Mário, a ANAMA, extremamente importante, como parceiro, representando aí milhares de municípios aqui do Brasil, e isso serve para a gente como um exemplo, né? Ou seja, o WBio, ele tem um esforço muito grande aqui de São Paulo, mas tem um esforço enorme de todos os parceiros que estão aqui colocados, e a ideia é que São Paulo não está aqui para falar de São Paulo, mas São Paulo está para ajudar a falar da situação como um todo, nessa provocação do secretariado para né, ou seja, uma agenda global, uma agenda do mundo inteiro, né, e mostrando tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Ou seja, não medindo forças para que a gente possa contribuir com essa agenda. Eu acho que é essa agenda também que o Mário trouxe, do potencial enorme, não só potencial, mas das realizações que os municípios já fazem, né? A partir daí, a gente tem, dessa escala nacional, a gente tentar passar para a seguinte fala agora, Andrei, em relação à escala regional, e a gente tentou, em comum acordo aqui, identificar esse cluster aqui do litoral norte de São Paulo, até a gente conseguir chegar da escala nacional do Estado, a gente trabalhar com a escala estadual, regional agora, com o André, e depois fechar com a parte municipal. Então, a gente está com o tempo agora um pouco mais apertadinho, então a gente vai ser mais rigoroso agora aqui, mas muito bacana de estarmos todos aqui. E eu gostaria só de apresentar aqui o meu lado, só por favor,
sentou aqui, mas é a Joana, assessora aqui da diretoria executiva da Fundação Florestal, tá? Ela juntou-se a nós aqui na sala, então, para que vocês saibam, ela vai estar falando a parte técnica da Fundação Florestal em breve. Tá? Então, bom dia a todos. Obrigado, desculpa. Bom, então, por favor, André, obrigado. Obrigada, bom dia a todas e todos, é uma honra estar aqui com vocês, cumprimento então os parceiros, organizadores, muitos colegas, é uma felicidade ver tanta gente resiliente, né, persistindo numa temática tão relevante aí para o nosso país e para o mundo. Eu, assim, também me sinto muito feliz de estar aqui representando o terceiro setor, né, eu atuo no terceiro setor há 35 anos, e especialmente no litoral norte de São Paulo, como presidente do Instituto Supereco, que tem aí 27 anos em termos de Brasil, em vários biomas, mas que dedicou a isso a pauta prioritária para o corredor da Serra do Mar, da Mata Atlântica, né, brasileira, há 17 anos. Então, eu queria, para que a gente pudesse contextualizar essa minha fala conectada, né, com a questão do CDB e tudo mais, eu preparei aqui só 2 figuras, porque acho que vai trazer uma conexão com os temas. Eu queria ver se vocês estão enxergando, né, se vocês conseguem visualizar já. Sim? Ok, Patrícia? Bom, então, para a gente trazer essa escala regional, é importante lembrar que o litoral norte de São Paulo faz parte do corredor de biodiversidade da Serra do Mar, e detém aí um dos últimos e maiores remanescentes contínuos, né, de Mata Atlântica. Então, isso traz uma propriedade de conectar um alto índice de endemismo, uma alta potência dos serviços ecossistêmicos, ou seja, nós não estamos falando de qualquer lugar, mas de algo que, dentro das 34 áreas prioritárias de conservação mundial, como hotspot de Mata Atlântica, a gente está aí, eu digo no olho do furacão, vocês vão entender por quê na minha próxima fala, né? E isso correspondendo a uma questão de segurança hídrica, como eu fiz o recorte aqui das unidades de gerenciamento de recursos hídricos, e que tem sido, para o litoral norte, para o Instituto Supereco, uma força motriz de pensar a conservação da biodiversidade, toda essa gestão, e por meio de bacias hidrográficas litorâneas, ou seja, com essa visão serra, terra e mar, e não fatores isolados. Então, se nós temos toda essa riqueza e temos aí toda essa potencialidade da biodiversidade, nós enfrentamos riscos enormes para conectar justamente esse amparo da CDB e tudo que vem pela frente. Especialmente nós estamos em áreas com forte índice de mudanças climáticas e riscos e desastres naturais, forte especulação imobiliária, uso e ocupação do solo completamente desassistidos de planejamento em função de olhar esse panorama, né, da conservação da biodiversidade, da segurança hídrica, da socioeconomia regional. Um crescimento exponencial populacional é o maior do estado há pelo menos há 15 anos, e os mega empreendimentos, principalmente da cadeia de petróleo, energia, gás, transporte, enfim. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem esse hotspot de alta relevância, a gente também tem um olhar muito apropriado para os riscos que a região sofre. E aí, amparando aí todo esse arcabouço, nós temos políticas públicas e planos diretores locais sem priorizar a temática nos seus planos de governo, e sem visão sistêmica regional, ou seja, as coisas são muito isoladas, muito pontuais, e sem a perspectiva de olhar os 4 municípios do litoral e a Serra do Mar, e essa quantidade de unidades de conservação que são relevantes aí para a manutenção da sustentabilidade das cidades, dessa perspectiva aí de conectar com a CDB. Então, como é que a gente olha, por exemplo, a CDB e tudo que está, os 5 temas, né, que foram trazidos aqui, eles conectam diretamente, uma vez que a gente tem regionalmente uma oportunidade de que a CDB e todas essas premissas globais, todas essas métricas, inclusive essas metas que estão sendo trazidas, para que nós possamos criar regionalmente, como um exemplo realmente inspirador,
de criação de metas regionais e monitoramento dessas metas. Não nos falta sabedoria, conhecimento, nos falta o caminho para implementar, né? E essas parcerias para implementar. Então, determinar esse percentual de áreas marítimas e terrestres, uma vez que a gente está em Serra, Terra e Mar, para incorporação dos planos diretores e as boas práticas aí de turismo sustentável, ecoagricultura, segurança hídrica, né? E soluções baseadas na natureza, inclusive no uso e ocupação do solo. Temos aí o alto índice de endemismo de espécies ameaçadas, mas com pouco investimento em pesquisa local e regional, né? E licenciamentos e tentativas de mudança de zonamento o tempo todo, com pouca escuta e adesão para a comunidade científica, para a comunidade do terceiro setor, para as comunidades afetadas, ou seja, não tem adesão naquilo que já se sabe, naquilo que é o melhor caminho para a nossa região. Entendendo que nós estamos num corredor de biodiversidade prioritário. Portanto, investir em pesquisa, educação, conservação associados como estratégia pode ser muito relevante para o fortalecimento da atuação das ONGs locais e regionais, uma vez que nós temos aí como força ONGs com muita experiência no território, e aí a gente não está falando do contexto da biodiversidade, do contexto da segurança, do contexto desses 5 temas. Nós estamos falando ONGs com experiência no cenário desses 5 temas, e que podem trazer insumos muito importantes para conectar essa mudança, esse próximo passo, né? Não só nos 5 temas relacionados aí ao que a gente trouxe, mas todas as outras áreas afins. Temos aí um grande número de UCs na região, com conselhos, possibilidade dos conselhos participativos, né, de apoio à gestão. Junto com esses colegiados, temos tantos outros conselhos onde as ONGs são muito atuantes e com participação aí no Comitê de Bacia, no GERCO, que é esse gerenciamento de regiões costeiras, né? Uma vez que as mudanças climáticas vão bater muito de frente com a questão da biodiversidade e manutenção da segurança das populações, inclusive aquelas que vivem dos oceanos, né? E as próprias redes temáticas, a gente tem a rede em prol dos manguezais e tem tantas outras redes. E um crescimento, para finalizar aqui minha fala, um crescimento exponencial que está começando a favorecer a nossa região e que pode ser uma conectividade importante, que é o aumento da presença de universidades e escolas técnicas. Né? Então, nós temos aí um potencial que está saindo lá do vale e que está indo para o litoral norte com essa força, né, de atuação. Temos também aí a possibilidade do potencial de recursos por pagamentos por serviços ambientais e também do RED+, ou seja, as mudanças climáticas, olhando também com essa perspectiva financeira. Então, eu queria finalizar aqui a minha fala, vou até interromper o compartilhamento e voltar aqui para o grupo, para refletir exatamente um pouco isso que o Oliver trouxe, que é a chave a mudar o caminho, né, e focar em ação e implementação e ter a perspectiva dos governos locais e de uma agenda regional nos amparando para que efetivamente a gente consiga praticar aquilo que a gente já sabe fazer. Porque não nos falta conhecimento, não nos falta vontade. O terceiro setor é extremamente bem articulado no litoral norte, mas muitas vezes nós nos sentimos órfãos com a escuta e com a ação, né, e com a adesão nas políticas públicas, nos planos de governo e tudo que interfere na relevância da nossa região. Né? Nós temos uma relevância mundial e não só regional e nem local. Eu agradeço a oportunidade e deixo isso como um desafio de conexão global para a nossa região, para o local, mas como inspiração nacional também. Muito obrigada. Obrigado, André. Muito boa fala. Vamos passar agora para o Silvio, representando aqui a Prefeitura de Ubatuba, como secretário de Meio Ambiente do município de Ubatuba, fechando esse conceito de cluster como exemplo, para que possa somar dentro desses inputs, para que a gente possa ter uma boa participação de representações locais, regionais, estaduais, dentro desse pensar para o WBio, né? Vou pedir só, por favor, a gente está com o tempo avançado para que a gente tente economizar mais do tempo, mas ao mesmo tempo que falemos mais devagar, para que o pessoal da tradução não sofra muito. Então, vou passar exatamente então agora isso. Eu tentei. Silvio. Foi muito bom, desculpa. É o tempo, né? A gente está tomado pelo tempo, aí vai, né? Não, tá joia. Silvio, então, muito obrigado.
Bem-vindo. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Parabéns à Associação Cunhambebe, aos organizadores aí do webinar. Ubatuba, hoje eu represento o governo municipal. Ubatuba possui um patrimônio ambiental de destaque e nós procuramos, nessa gestão, aí, valorizar esse cenário ambiental de uma forma inteligente, através do turismo com preservação, valorização da cultura indígena, caiçara, quilombola. E acreditamos que nós devemos utilizar a diversidade biológica, essa riqueza, essa variedade de culturas e desse mundo natural como um diferencial, como uma identidade local. E para garantir essa preservação desse patrimônio, nós lutamos aí no dia a dia, né? Temos aqui uma administração modesta, uma estrutura bastante modesta, e pequenas estruturas e poucos recursos. Então, inicialmente, estamos procurando garantir a sustentabilidade econômica financeira dos nossos projetos, através de implantação aí da taxa de preservação ambiental e de outras formas de captação de recursos. O grande desafio que a gente tem são cobrir esse déficit histórico de infraestrutura com pequenos orçamentos, e a estratégia que a gente tem em mente aqui é integração dessas pequenas estruturas em projetos com sinergia entre o governo do estado, entre a União, município e, muito importante, a sociedade civil. Então, já temos essa parceria em prática com a Andria, através do Instituto Supereco, com a Patrícia, através do Instituto Cunhambebe, e pretendemos continuar, acreditamos nessa linha, que para, inclusive, melhorar o nosso déficit, aqui temos muitos problemas de invasão de áreas de parque, invasões de áreas em geral, encontramos aqui uma administração com problemas sérios aí, econômicos, e a gente entende que a agenda global de biodiversidade, da conservação da biodiversidade pode auxiliar, sim, deve participar aí da gestão ambiental de muitas formas. Então, nós temos necessidade, sim, de capacitação técnica dos nossos funcionários para projetos. Precisamos dessas parcerias que a gente já tem praticado até com a Joana, grande parceira aí, estamos implantando pagamento por serviços ambientais aos pescadores que colaborarem na retirada do lixo, né, na pesca de arrasto, implantação dos sistemas agroflorestais, através da cultura da Jussara, que é hoje o açaí, está em moda aí no mundo inteiro. A Jussara é muito semelhante ao açaí, tem um potencial grande, e precisamos ainda de muitos projetos de educação ambiental, precisamos valorizar esse cenário ambiental, que com a população local, temos aí um pequeno grupo que já se mobiliza e trabalha, mas a gente precisa ampliar isso. E, para isso, a gente conta aí com a parceria aí com os diversos setores, e nessa agenda a gente pretende levar essas nossas necessidades e buscar recursos e incentivos aos projetos e treinamento, capacitação técnica aí para os nossos funcionários, e com isso conseguir vencer esse desafio. Silvio, muito bom ouvir tua fala. Acho que esse é o tipo de ação que a gente estava querendo ouvir aqui também, para a gente poder fechar esse foco
que nós fomos afunilando aqui, então foi muito bom, ou seja, da escala nacional para a gente conseguir pegar a escala regional e agora a escala municipal, o exemplo no dia a dia, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma sessão só para a parte estadual. Eu vou pedir uma questão para que a gente possa ser eficiente e eficaz na questão da tradução, além de falar pausadamente, o que está muito bom, mas que quando a pessoa estiver falando, ela escolha a sala de interpretação no idioma em que ela estiver falando. Então, houve uma certa confusão, a gente decidiu não interromper. O Silvio, do que eu entendi, estava na sala de inglês, falando em português. Então, isso acabou atrapalhando para aquelas pessoas que estavam ouvindo em inglês, né? Então, é uma mera questão de colocação da tua fala na sala do idioma que você vai usar, tá bom? Não tem problema, é só para a gente evitar esses problemas agora mais para frente. Então, agora, um outro grande parceiro nosso, né, principal apoiador desse webinar, a GIZ, é um parceiro de várias ações, várias temáticas conosco. Então, eu vou passar para a representante da GIZ aqui nesse nosso webinar, que é esse esforço para a gente construir o WBio mais participativo e que possa fazer essa junção entre o global e o local. Então, Maria Olatz, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Paul. Não sei se vocês estão me escutando, posso continuar? Gente, eu vou ter que falar bem devagar, porque minha bateria está um pouquinho baixa, minha bateria do meu corpo, que estou com alguns problemas de saúde. Espero que seja entendível aqui este meu portunhol. Bom, primeiro eu queria cumprimentar ao senhor Eduardo Trani e ao Paul Dale, né, por organizar este evento, também aos outros organizadores, a Patrícia Ortiz e toda a equipe da Ásia, né, e também ao Oliver Hiller, que tanto apoiou e impulsionou, né, para que realmente o WBio pudesse acontecer neste ano. Né? E também queria agradecer a presença de todos os participantes, fiquei surpresa com a grande participação neste webinar preparatório do WBio. Sou Maria Olatz Cases, né? Trabalho na cooperação alemã, na GIZ, como diretora de um projeto regional denominado Áreas Protegidas Locais. Este projeto é implementado por 3 parceiros, pela GIZ, pelo ICLEI, que está também aqui presente neste webinar, e pela UCN, em 4 países de implementação, no Brasil, no Equador, no Peru e na Colômbia. O projeto teve seu início em 2016 e vai terminar agora, em junho deste ano, então temos apenas mais um mês e pouco de implementação de suas sessões. O projeto, durante esses quase 6 anos, foi melhorar as condições dos governos locais para conservar a biodiversidade por meio da gestão efetiva e equitativa de áreas protegidas e também de outras medidas efetivas de conservação baseadas em áreas, nas OMECs. Bom, acredito que seja muito oportuno mencionarmos esse projeto, porque ele surgiu para contribuir com a implementação da antiga Meta 11 de Aichi, desde a perspectiva dos governos locais. E como você sabia, naquela época que muitos governos locais se utilizavam de outras estratégias adicionais para a conservação da biodiversidade, além das áreas protegidas, o projeto também abordou as outras medidas efetivas de conservação baseadas em áreas. Nesses 6 anos, o projeto, junto com os seus parceiros, vem trabalhando no fortalecimento das capacidades locais para a gestão das áreas protegidas, no fortalecimento dos marcos legais e de diversas ferramentas que existem em nível nacional para que sejam aproveitados pelos governos municipais na gestão das áreas protegidas e das OMECs, e também no aumento da visibilidade e do reconhecimento do papel dos governos locais nos acordos e convênios internacionais. Dentre muitas ações, o projeto contribuiu no entendimento e na internalização do conceito de OMEC nos 4 países de implementação, e também realizando numerosos intercâmbios regionais para que isso aconteça.
Os países da América Latina têm feito progressos desiguais até agora com o conceito de OMEX, né? Alguns países avançaram mais na identificação de áreas potenciais e outros, poucos têm ainda uma rota de trabalho definitiva para poder reconhecer as OMEX e poder reportar à base de dados global, né? Até agora, apenas a Colômbia reportou ao Banco de Dados Global alguma OMEC, sendo apenas uma com gestão de um governo local. Então, é evidente que no tema de OMEX ainda temos muitos desafios pela frente, mas as OMEX, sem dúvida nenhuma, são uma oportunidade de tornar visível a contribuição para a conservação a partir de várias formas de governança que existem há décadas e que beneficiam o desenvolvimento sustentável dos territórios. Então, temos uma grande expectativa que esse tema consiga crescer entre os governos locais e se transforme num novo projeto por meio do processo do WBio. Mas eu queria ir além, gastar mais alguns minutinhos, né? Pois o Marco Pós-2020 para a Diversidade Biológica tem como visão para 2050 um mundo que viva em harmonia com a natureza, né? Então, para isso, como o próprio novo Marco Pós-2020 indica, são necessárias medidas transformadoras. E eu já destaquei em várias aberturas de vários eventos essa palavra, a palavra transformação, porque não podemos continuar fazendo mais do mesmo, né? Primeiro de tudo, precisamos transformar as nossas estratégias de atuação para que exista uma maior compreensão do valor da natureza e do custo que vamos ter se não são tomadas medidas transformadoras. Daí a relevância do tema 1 em todo este processo do WBio, né? Então, nosso entendimento que essa transformação precisa vir pelo envolvimento do maior número de pessoas e de grupos, e além, claro, das populações, do envolvimento das populações tradicionais e das comunidades locais, precisamos de um maior envolvimento dos atores locais, né? Então, nossa expectativa é também que o plano de ação atualizado dos governos subnacionais, urbanos e outras autoridades locais para a diversidade biológica seja finalmente adotado e referendado pelas partes. Com isso, nossa expectativa também é que exista um maior reconhecimento dos governos subnacionais e locais na agenda da biodiversidade e que sejam incluídas suas contribuições aos novos planos de ação e relatórios nacionais que serão produzidos a partir do novo marco global. Também temos a expectativa de que aumente ainda mais a participação dos governos subnacionais e locais na agenda da biodiversidade, com incentivos apropriados, como, por exemplo, com fortalecimento de capacidades, maior colaboração entre os diversos níveis de governo e mobilização de recursos. O projeto Áreas Protegidas Locais deixa um legado importante no fortalecimento de capacidades, no fortalecimento de redes de governos locais e na colaboração e intercâmbio entre os governos nacionais e locais. Mas o projeto está terminando agora. Inclusive, eu pediria para que meu colega Tiago colocasse no chat o link onde podem ser encontrados todos os produtos que o projeto, por meio de todas as parcerias que elaborou ao longo de 6 anos, produziu, né? Mas a nossa última expectativa para o WorldBio é que esse evento ofereça realmente a oportunidade de construir uma plataforma de governança para os governos subnacionais e locais, e com isso se potencialize sua contribuição para que possamos viver mais e melhor em harmonia com a natureza. Muito obrigada por essa oportunidade e espero que as nossas expectativas consigam ser realidade no futuro próximo. Obrigada, Paulo. Bom, agradecendo imensamente Geise e Maria Olatz, até com problema de saúde, desejamos melhoras. Muito obrigado pelo esforço de estar aqui. Algumas pessoas estão dizendo que estamos com um problema na sala de inglês ainda. Olatz, só para confirmar, você está na sala de inglês ou você está na sala de português? Você mesma?
Não. Eu estou na sala, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ver agora, mas eu estava na de original. Não, tá bom. Não estava na de inglês, não, tá? Então, tá bom. Então, esse é algum problema, David vai conversar e a Luciana vai acessar também a tradutora de inglês para a gente conseguir já resolver isso. E agradeço muito. E, de novo, louvando aí o trabalho da GIZ, um parceiro de longa data para trás. Espero que para frente também, para que a gente possa fazer bastante coisa. E chamando a atenção de todos nós que nós estamos aqui na década da ONU para ação, ou seja, esse é o nosso momento de a gente fazer essa diferença. Agora, a passagem, eu vou acabar moderando essa mesa com muito orgulho. São Paulo nos traz muito orgulho de estar fazendo todo esse trabalho e como uma política de Estado mesmo, ou seja, faz décadas em que a gente trabalha reforçando as redes globais, Regions Core e CLAY, reforçando a nossa parceria com o secretariado, como uma política de Estado mesmo, isso faz parte do nosso esforço, e também tentando reforçar a participação de governos municipais e locais do mundo inteiro, através das redes ou diretamente. Então, é com muito orgulho que dentro dessa política aí de hoje, a gente exemplificar com esse exemplo de cluster, a gente chamar 3 grandes profissionais, né, 3 amigos, né, de minha parte, eu risco dizer, espero que da parte deles também, mas que a gente possa ter aí, e são brilhantes profissionais para que vocês possam ter o que tem de melhor aqui na Secretaria representando. Então, eu vou começar agora passando pela CETESB, que é o nosso órgão de licenciamento ambiental, e com o assistente da presidência, o assistente executivo da presidência, o Antônio Luiz Lima de Queiroz, o famoso Queiroz. Obrigado, Queiroz. Bom dia a todos, é um prazer estar nesse evento. A CETESB atua como agência ambiental do Estado, e a reflexão que eu trago é de que, desde 1934, as florestas são protegidas no Brasil, desde 1934. Entretanto, isso não impediu que, entre 34 e 65, aqui no estado de São Paulo, houvesse uma enorme supressão da vegetação no oeste do estado. Na década de 70, no estado de São Paulo, se inicia o processo de licenciamento de fontes de poluição, e também em áreas de proteção de mananciais, que precede um pouco a publicação da lei que cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938, em 81, que institui o licenciamento ambiental. E esse é o ponto. O que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é o processo pelo qual o órgão estadual dá autorização para alguma atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais, e nesse processo define medidas de mitigação e de compensação desse impacto. Esse é o ponto importante. Quando eu avanço na legislação com leis protetivas da Mata Atlântica no nível do governo federal e lei protetiva do Cerrado no nível estadual, eu crio obrigações de plantar áreas equivalentes àquelas cujo corte foi autorizado. Mas, ao mesmo tempo, trago o conceito de que a área de compensação deve ser de mesma importância que a área cortada. E esse é o desafio. Como eu avalio a importância de uma vegetação que está sendo cortada e como eu avalio a proposta de compensação? O Estado de São Paulo tem trabalhado há 2 décadas nesses conceitos, né? Tentando trabalhar com localização da vegetação, tipologia, conexão, presença de espécies, grau de biodiversidade desses fragmentos ou dessas áreas, para tentar estabelecer critérios mais claros de determinação da medida de compensação no licenciamento. Como resultado disso, enquanto que a lei da Mata Atlântica pede uma compensação de 1 para 1, pela supressão de vegetação de Mata Atlântica, no estado de São Paulo, a compensação pela supressão de vegetação pode variar de 1,25 para 1 até 7 para 1. Então, isso é uma ação interessante, na medida em que eu crio uma compensação mais onerosa, maior, quando é necessário cortar uma vegetação mais relevante. Acho que esse é um aspecto muito importante e que nós precisaríamos ter um olhar todo especial dentro desse painel de discussão. Como eu consigo valorar, do ponto de vista da biodiversidade, a vegetação que eu corto ou a restauração que eu faço?
Um outro ponto extremamente importante para a agência ambiental é avaliar até que ponto aquilo que eu peço que seja feito tem um efeito real no mundo. Não basta eu pedir para alguém plantar uma quantidade de árvores, que era a nossa prática na década de 90. Plante 1.700 árvores por hectare. As árvores eram plantadas, cuidadas por 2 anos, morriam todas depois, e todo aquele esforço se perdia. Nesse campo também houve uma necessidade de aprimorar a maneira de cobrar essa compensação ambiental. Então, hoje, no estado de São Paulo, o que eu peço é a restauração ecológica de um determinado local. E essa restauração tem que ser comprovada, ou seja, eu acompanho essa restauração até o momento em que aquela vegetação é capaz de se manter por si só. Uma grande ferramenta para auxiliar isso é o Sistema de Acompanhamento da Restauração Ecológica do Estado de São Paulo. Eu tenho todas as áreas de restauração visíveis num sistema georreferenciado e passíveis de serem melhor observadas. E um último instrumento muito interessante que foi criado também foi um programa de Estado para juntar as compensações de diferentes empreendimentos. É óbvio que o órgão licenciador licencia desde a supressão para construir uma casa até a supressão de uma centena de hectares para construir uma estrada ou um rodoanel. Ora, a compensação para a construção de uma casa pode ser a restauração de uma área de 1.000 metros quadrados. Restauração essa que tem pouquíssima chance de perdurar no tempo. Criou-se, então, um programa de Estado, um programa Nascentes, para aglutinar as diferentes compensações em projetos maiores que tenham uma resiliência maior. E isso foi muito interessante para o meio ambiente. O resultado desse conjunto de políticas é que, entre 2010 e 2020, a cobertura vegetal no estado de São Paulo subiu coisa de 5%. É óbvio que existem diversas outras questões influindo nesse aumento, mas, sem dúvida alguma, essa visão de maior efetividade para a medida de compensação exigida no licenciamento teve um papel importante. Então, o desafio que nós temos, o que nós gostaríamos de ver respondido, são essas definições de importância da vegetação em relação à biodiversidade, dimensão de corredores ecológicos para sustentar as nossas exigências no licenciamento, e definições também de qual o tamanho mínimo de uma restauração ambiental que vai me garantir uma efetividade em termos de preservação da biodiversidade. Então, de forma muito resumida, é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Agradecendo aqui, Queiroz, espetacular aí tua seleção e tua prioridade. Eu acho que isso é importantíssimo para que a gente possa fazer essa ponte entre o trabalho local e o trabalho global, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, muito obrigado, Queiroz, de novo, parabéns pelo trabalho. Passar agora, por favor, para a Isabel Fonseca Barcelos, que está aqui fazendo uma fala pela Secretaria, e ela é da Coordenadoria de Fiscalização em Biodiversidade. Só antes, Isabel, de passar para ti, nós vamos, para reduzir o tempo, nós vamos pedindo para que as pessoas possam fazer isso dentro das próprias sessões moderadas. Isabel? Bom dia a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não ouvi a tua fala agora, pô. Eu vou agradecer inicialmente ao convite, a oportunidade de estar falando pela Secretaria do Meio Ambiente aqui no WBio, e já não agradecendo tanto ao tempo que nos deram para falar. 5 minutos é bem pouco mesmo, ainda se a gente vai falar devagar. Eu queria destacar aí a perspectiva da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, aí na questão do uso sustentável da biodiversidade, da repartição dos benefícios da biodiversidade e, muito brevemente, sobre a conservação de ecossistemas, que a Joana vai falar melhor, né? Destacando aqui que o Estado de São Paulo está em fase, então, de construção do seu Plano de Ação Climática 2050, né?
com vistas aí à neutralização das emissões de carbono. E um dos eixos do nosso plano de ação climática são as soluções baseadas na natureza, dos quais eu vou estar destacando algumas ações já que a Secretaria tem em andamento e que vão ao encontro desse plano. Inicialmente, eu gostaria de destacar que a Secretaria tem seus preceitos em conformidade com a convenção, a questão da transparência e também da participação. Então, para destacar alguns exemplos da transparência, eu vou falar que a gente há 10 anos tem o relatório de qualidade ambiental, onde o Estado apresenta o resultado das suas ações e dos seus programas, né, e das suas atividades de rotina. A gente também tem a apresentação dos resultados dos programas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, que tem a participação também da sociedade civil, e também para o chefe do governo executivo, o governador, que tem também o seu Conselho de Gestor de Meio Ambiente. Nós também temos como uma política de publicidade dos dados e dos resultados dos programas. Nos nossos sítios eletrônicos, nós temos o portal do Datagel, que é o nosso portal de infraestrutura de dados espaciais do Estado de São Paulo, onde a gente pode ver vários resultados desses programas, como, por exemplo, os resultados do RQA, do licenciamento, da fiscalização e também do programa Nascentes. A gente também trabalha com o foco na participação, então são vários os conselhos consultivos que permeiam as nossas políticas públicas, como os conselhos representativos de unidades de conservação, o próprio CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que tem a representação do governo, da academia e também da sociedade civil. Nós temos também um conselho consultivo que dá apoio à gestão das unidades de conservação, que é o nosso CIGAP, do qual eu tenho a honra de estar compondo ele, está na presidência no momento. A gente também trabalha. Outros exemplos de participação que a Secretaria tem são grupos executivos, né, dos seus projetos, programas, e vou citar aqui como um exemplo o grupo de apoio à implementação da resolução SMA 189 de 2018, que é a resolução que regulamenta o uso de espécies nativas, seja em sua área de ocorrência natural, seja em áreas especialmente protegidas ou mesmo em plantio comercial. Esse grupo de trabalho ele é composto por representantes do governo, que atuam diretamente aí no licenciamento e na fiscalização, mas ele também é composto por representantes da academia, da sociedade civil e de representantes de povos e comunidades tradicionais, né? Bom, dentro dos temas, então, que a gente vai falar brevemente, eu vou falar um pouco sobre as ações e programas aí da Agenda de Uso Sustentável. Vou estar destacando, então, a primeira que eu gostaria de destacar é a questão da regulamentação do uso de espécies nativas. Como eu disse, o Estado tem uma resolução específica para isso, que trata dos instrumentos e também do seu monitoramento, né? Essa resolução ela está em implantação no Estado desde 2018 e vem avançando em diferentes agendas do Estado, especialmente naquelas que dizem respeito a territórios tradicionais, onde existe um manejo tradicional da vegetação nativa, e essa resolução traz um instrumento inovador, que é o acordo coletivo, e também traz regulamentações para a gente expandir o uso da biodiversidade nas atividades econômicas do Estado. Outro exemplo também de uso sustentável da biodiversidade e também com participação da sociedade civil, eu gostaria de destacar 2 protocolos que a gente tem junto ao setor rural, né, de produtores rurais, que é o
Protocolo de Transição Agroecológica, que é um protocolo feito em parceria com a agricultura e também com associações que representam produtores rurais, especialmente a agricultura familiar e ações de produção orgânica, que busca, então, incrementar a agrobiodiversidade nos imóveis rurais, como já disse, com destaque para a agricultura familiar. Isso é especialmente utilizado em políticas de incentivo no entorno de unidades de conservação, por exemplo. Outro exemplo que a gente tem é o protocolo do etanol mais verde, que também discute junto com o setor a questão do incremento das suas áreas de preservação permanente e a proteção dessas áreas. Temos ainda, com relação ao uso sustentável, o programa Refloresta SP, e o programa Refloresta SP, ele alia tanto o uso sustentável como a questão da conservação. Ele foi instituído por decreto agora, em março de 2022, ele vem sendo discutido desde o ano passado dentro da Secretaria, agrega vários programas que já estavam em andamento, como, por exemplo, o programa Nascentes, citado pelo Queiroz, e ele tem como meta a restauração de 1,5 milhão de hectares, né? Aí com vistas a atingir a 30% do território do estado de São Paulo coberto com vegetação nativa. E essa meta, ela é direcionada tanto à restauração ecológica de ecossistemas previstos no nosso programa de regularização ambiental do Código Florestal, né? Como também na restauração incentivada. Então, essa é uma restauração que tem propostas de sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris e as florestas multifuncionais. Então, seria uma restauração em áreas que não têm uma proteção legal específica, mas que busca-se, então, com esse incentivo, o incremento da agrobiodiversidade nos imóveis rurais de São Paulo. Esse programa ele conta com uma estrutura consultiva, que é o CONSEMA, também previsão de recursos, de fundos. O seu monitoramento vai se dar pelo SARI, o Sistema de Apoio à Restauração Ecológica no Estado, e também pelo inventário florestal elaborado pelo nosso Instituto de Pesquisas Ambientais, né? Uma outra temática também que a gente gostaria de contar um pouco da experiência da Secretaria e das ações em curso é a questão da repartição dos benefícios da biodiversidade. Vou estar dando um destaque aqui ao pagamento por serviços ambientais. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente tem mais de 10 anos de experiência acumulada com projetos de pagamentos por serviços ambientais. Vou citar o primeiro projeto nosso, que é o Mina d'Água, tem também o de RPPN, que são as reservas particulares de patrimônio estaduais, né? Temos também o em curso, e atualmente o nosso projeto que está em maior execução é o projeto de Conexão Mata Atlântica, que ele é executado em parceria com o governo federal, com o apoio financeiro do BID, né, onde está se experimentando experiências de PSA de conservação dos fragmentos existentes e também de áreas em restauração, do PSA de uso múltiplo, onde também entram a questão de técnicas e incentivos a incremento da agrobiodiversidade nas atividades de produção agrícola. Tem também o PSA de cerca e também temos o PSA da Macaúba, que também é uma experiência aí de PSA para sistemas silvipastoris, né? Temos também outras experiências de PSA que estão sobre a gestão da Fundação Florestal, que acredito que a Joana vai falar logo em seguida. Essa experiência está dando lastro para a nossa segunda grande ação, que é a instituição de uma política estadual de PSA. Nós temos ela regulamentada, então, instituída por decreto, também agora em 2020. Estamos em fase de estruturação dessa política,
que esperamos aí até o final deste ano dar os nossos primeiros passos na instituição aí dos seus instrumentos. O eixo de conservação eu vou deixar para a Joana, está destacando mais as ações e dizer que, enquanto Estado, acho que a nossa perspectiva nesse encontro, nessa conferência, então, é a gente estar incrementando a nossa busca por parceiros globais e locais para incremento nos nossos projetos e execuções e nas nossas políticas implantadas no Estado de São Paulo. Eu agradeço a oportunidade de falar muito brevemente aí do que estamos fazendo nessa agenda, em especial nas soluções baseadas na natureza, e fico à disposição depois para qualquer pergunta. Obrigada, apoio a todos. Isabel, muito obrigado, fez um trabalho excepcional aí, pegando tanta coisa e colocando em tão pouco tempo. Parabéns novamente, obrigado. Passar agora rapidamente, então, para a Joana Cardoso Alves, assessora aqui da Fundação Florestal, da diretoria executiva, e que vai concluir essa mesa. E depois a gente vai para os encaminhamentos para a gente conseguir adequar o tempo. Obrigado, Joana. Obrigada, Paul. Bom dia a todos e parabéns, para a organização. E para nós é um prazer estar aqui participando desse evento tão importante. O Paul já me apresentou, sou assessora da diretoria executiva da Fundação Florestal. Nosso diretor executivo, o Rodrigo Levkovich, deve participar aqui do fechamento. Então, eu vou fazer uma fala um pouco sobre o que é a Fundação e como a gente está se enxergando nesse contexto de conservação da biodiversidade, expectativas aí para o WBio e mais para frente para a COP. Então, nós da Fundação Florestal somos vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do Estado de São Paulo. Somos responsáveis pela gestão de 151 unidades de conservação, entre unidades de proteção integral e de uso sustentável. Se quiser colocar o mapinha. Então, a gente tem essa área de trabalho, Eu estou colocando aqui só uma imagem, não vou passar uma apresentação, só essa imagem específica, para que vocês possam visualizar qual é o território que a gente trabalha. Então, são as áreas que estão em laranja e verde, Laranja é uso sustentável, verde proteção integral, com destaque, para as áreas, a gente trabalha com os biomas de Cerrado, Mata Atlântica, que são bastante ameaçados, e também fazemos a gestão de áreas marinhas, com destaque para as áreas de proteção ambiental marinhas. Dessas 151 unidades de conservação, elas somam 4,7 milhões de hectares, isso fora as zonas de amortecimento, onde nós também trabalhamos, e totaliza cerca de 20% do território paulista. Então, é uma responsabilidade muito grande, A gente assumiu a gestão dessas 151 gradativamente, No último ano, a gente estava em torno de 100 e recebemos mais 40 e poucas unidades que vieram do então, Instituto Florestal. Então, é uma responsabilidade muito grande, um grande desafio fazer a conservação dessas áreas, que são verdadeiros refúgios da biodiversidade. Então, ali a gente está protegendo espécies endêmicas, ameaçadas, os próprios ecossistemas, e, enfim, todos os recursos naturais e serviços ambientais que essas áreas elas fornecem para a sociedade. Então, nós da Fundação, vou falar um pouco dos trabalhos que a gente faz. Então, primeiro a gente tem os planos de manejo, que são instrumentos de ordenamento territorial que fazem, então, regulamentam o que pode e o que não pode ser feito nesses territórios, e dentro das unidades e também na zona de amortecimento. Os planos são feitos de forma muito participativa, faz parte da metodologia, todas, além de consulta pública, muitas reuniões setoriais e reuniões com comunidades nos territórios. E falando nessa questão de participação social,
a gente está com um índice de conselhos ativos que acho que é o maior índice da história. A gente está chegando em 100% de conselhos ativos nas unidades, então a gente garantiu, né, essa participação social na gestão das áreas protegidas. Hoje a gente tem mais de 2.000 conselheiros, né, uma estimativa que a gente faz com base na quantidade de unidades e média de conselheiros por cada unidade. E a gente vem tentando inovar, né, na gestão cada vez mais. Então, a gente vem incorporando novas tecnologias. Então, aqui em caráter de exemplo, a gente tem feito plantio, né, o repovoamento de espécies ameaçadas como a jussara por drones. A gente também tentou, né, inovar, e está inovando, na verdade, em gestão de informação, e numa lógica também de gestão, assim, de otimização do recurso que nós temos. Melhoramos alguns procedimentos internos, também aumentamos a geração de receita, e basicamente isso tudo é baseado num planejamento, né? A gente fez o planejamento lá atrás, né, há 4 anos atrás, que é o planejamento estadual, o PPA, né, plurianual, e a Fundação vem trabalhando com planejamentos bianuais e anuais. E estabelecemos também projetos prioritários, que são 36 projetos que a gente monitora nessa lógica de projetos. Então, sempre com entregas, metas, prazos, né? E a gente está conseguindo, então, alguns resultados bastante importantes. E aí está colocado esse desafio, né, para a conservação da biodiversidade. Então, como que a gente faz para que a biodiversidade, de fato, seja conservada? A gente tem um desafio de fazer com que as unidades de conservação gerem valor para a sociedade, né? Então, a pergunta é como que as unidades podem ser um ativo econômico, né, social, cultural e ambiental para a sociedade. Então, eu vou destacar alguns projetos que a gente vem fazendo em caráter de exemplo. Então, primeiro destaque para as formas de parcerias. Então, é uma diretriz, pode tirar esse mapa, por favor, é uma diretriz, né, da nossa gestão, estabelecer parcerias com todos os setores. Então, os setores do poder público, com a sociedade civil e também com o setor com a iniciativa privada. Um destaque aqui para parcerias com a iniciativa privada, a gente veio fazendo algumas políticas. Então, desde concessões até permissões de uso, pequenas autorizações para que a gente pudesse alavancar as economias locais e principalmente serviços ligados ao turismo. Então, são parcerias desde empresas com capital maior, mas principalmente em pequenas empresas e associações locais. Então, a gente tem autorizações para monitores locais operarem trilhas, a gente tem parcerias com comunidades tradicionais também para oferecer serviços, né, de turismo, então, lanchonete, pousadas e outros serviços e tipos de empreendimentos locais que a gente veio viabilizando por meio desses instrumentos de parceria que a gente criou recentemente. Outra política que a gente queria destacar é justamente o pagamento por serviços ambientais, que já foi falado aqui no webinar. Nós temos alguns PSAs rodando aqui na Fundação. Um deles já foi citado, né, por Ubatuba. Então, é o PSA de pagamento por serviços ambientais para pescadores artesanais de camarão. Então, a gente está pagando para esses pescadores trazerem o lixo capturado acidentalmente nas redes. Então, eles pescam, já vem lixo, e aí esse lixo, então, a gente está recolhendo e reintroduzindo esse lixo na cadeia de gestão de resíduos em parceria com as prefeituras locais, em 3 municípios nessa fase 1, e a ideia é expandir para o litoral paulista inteiro. Temos um PSA também com comunidades quilombolas, principalmente, né, no Vale do Ribeira, que é uma região conhecida, né, no estado como uma região bastante vulnerável e mais pobre, né, sem infraestrutura, enfim. Então, a gente está investindo ali com esse PSA para que essas comunidades conservem a palmeira jussara, plantem a jussara, e essa jussara também gera frutos, né, que vão gerar alimento produzido na Mata Atlântica. Então, eles têm, além da receita do PSA, a possibilidade de geração de receita com a comercialização dos frutos e beneficiamento para produzir
o Jussaí. Vou tentar falar mais devagar, porque não sei se está falando muito rápido. Mais um PSA que a gente está trazendo, que ainda não está na praça, mas que a gente vai publicar muito em breve, é um PSA com indígenas, então, para os indígenas trabalhando em várias ações de conservação ambiental, desde apoio à fiscalização, né, do território, então, monitorar esse território, monitoramento da biodiversidade, então, eles estão sendo já capacitados para isso. Nós, inclusive, fizemos uma capacitação com indígenas para combate a incêndios florestais pela aldeia, né, junto com a gente. E aí outros PSAs que também vale a pena citar, que é voltado para as RPPNs, né, as reservas particulares enfim, RPPNs, e pequenas propriedades rurais, voltado também para a agricultura sustentável. Também estamos trabalhando na agenda de geração de créditos carbono, tanto vinculado à restauração florestal, quanto pelo mecanismo de RED+. É uma agenda nova, a gente precisa de regulamentação para conseguir expandir, né, e, de fato, colocar essa agenda na praça, mas já temos alguns projetos, né, inclusive trabalhando nessa questão da regulamentação junto com a Secretaria. Instituímos, né, nos últimos 2 anos, um monitoramento da biodiversidade voltado para grandes mamíferos, primatas e borboletas nesse primeiro momento, então isso está acontecendo em várias unidades de conservação. Outra pauta, né, prioritária é a parte de restauração ecológica e reflorestamento, então são vários os mecanismos e também parcerias para a gente poder plantar, né, nas áreas degradadas e também fazer restauração ecológica com manutenção, erradicação de exóticas, enriquecimento. E, por fim, aqui, falar de mais 2 ações que também são bastante prioritárias e estratégicas, que é a ação de combate a incêndios florestais. A gente tem um programa que é conjunto, né, com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros parceiros, que é o programa Corta Fogo, que cada vez também vem recebendo mais atenção e investimentos, inclusive por conta das mudanças climáticas que vem afetando perceptivelmente, né, aumentando bastante os riscos de incêndios florestais. E, por fim, destacar também que a Fundação Florestal trabalha não só com a conservação das unidades, mas também com produção florestal. Então, nós temos florestas plantadas, que a gente vende madeira e resina, e essa é uma atividade que, inclusive, bastante importante, que vem aumentando a geração de receita para a gente fazer a conservação das nossas unidades. Bom, a Fundação, ela integra tanto o sistema ambiental e também o GTBio, que é ligado ao CIPOG, né, o Comitê de Políticas Internacionais da Secretaria. Então, nós, como coordenadores do GTBio, inclusive junto com a Isabel, que acabou de dizer, a gente justamente criou essa base, né, essa linha de trabalho de envelopar ações no formato de projetos. A ideia é que a gente consiga levar, né, tanto para o WBio quanto para a COP, uma ideia de empacotar e levar projetos para que a gente possa captar recursos, parcerias. Então, hoje a gente tem uma agenda bastante executiva, a gente tem, né, projetos para mostrar, mas também temos os nossos gargalos, né, e as nossas necessidades, tanto de parcerias de troca de conhecimento, de troca de expertise, claro, aumentar, né, os recursos que as nossas unidades precisam de maiores investimentos. E a ideia de tudo isso, né, é que a gente possa entregar melhores serviços para a sociedade. Então, a gente, como foi dito aqui, né, temos uma necessidade de chegar na ponta, então chegar nos territórios, chegar nas comunidades, chegar nos cidadãos, e só a gente conseguindo fazer esse trabalho que chega na ponta, né, na sociedade, né, fazendo com que a floresta, o ambiente marinho, enfim, os ecossistemas de fato estejam
agregando valor, né, e que a sociedade possa perceber isso, porque hoje, claro, a gente tem diversos serviços ambientais que muitas vezes não são percebidos pela sociedade. Então, o nosso desafio é chegar nas pessoas, e chegar nas pessoas requer recursos, requer parcerias, inclusive aqui nesse webinar temos vários parceiros, né? Então, é assim que a gente acredita que a gente pode melhorar e desenvolver, de fato, uma agenda com resultados de conservação para a biodiversidade. Então, é isso que a gente gostaria de levar, né, para o WBio, as linhas, né, de projetos, parcerias e como a gente consegue, então, captar recursos para governos subnacionais que têm essa responsabilidade, né, tão grande como a que a gente está mostrando aqui no caso do Estado de São Paulo. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Espetacular também essa apresentação. Acho que isso mostra o peso que os governos subnacionais têm em relação à unidade de conservação, e a Joana conseguiu colocar bem o dia a dia disso. Então, muito obrigado. Como a gente anunciou antes, a gente vai cortar essa sessão agora de perguntas e respostas, e vamos direto já para o intervalo. Nós temos marcados aqui no intervalo 15 minutos, que é para o pessoal da tradução poder tomar um pouco de ar também, né? Então, a gente vai voltar agora no horário aqui do Brasil, 11h40, ou seja, no horário aonde vocês estiverem hora 40 minutos, ou seja, daqui a 14 minutos agora. Então, por favor, não desliguem, não saiam, apenas fechem câmera e áudio, para que a gente não tenha problema de reentrada de novo, e a gente volta já com a sessão moderada por Oliver, buscando melhorias em relação aos 5 temas apresentados para vocês. Já anunciando que algumas pessoas, 2 pessoas, não vão poder participar. Maria Olatz, inclusive, por favor, já podem se dirigindo ao intervalo, mas Maria Olatz, ela da GIZ, como ela anunciou mesmo, ela está com uma certa dificuldade e parece que não havia ido o planejamento em relação à participação dela nessa moderação, então a gente tem um tempo a menos que a gente vai poder também usar isso para economizar o nosso tempo. E Ingrid anunciou que vai ter que sair também um pouco antes. Ela está com o Congresso Mundial do ICLEI presencial, ela vai ter que acompanhar alguns prefeitos que estão presentes no Congresso. Então, também vamos ver se a gente consegue ter uma fala final dela, a gente vai ver agora no intervalo, para ela fazer o encerramento junto com o Oliver, antes do Oliver entrar na sessão. Então, até 11h40, por favor, não desliguem, só fechem câmera e áudio. Até breve, e eu vou pedir, então, para que a organização possa colocar tanto o arquivo, o link, para a gente poder fazer a avaliação do evento, que para nós é muito importante, quanto os documentos, o documento em PDF que tem o que a gente vai discutir agora. Tá bom? Possam colocar novamente. Muito obrigado.